Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil a galera de outras regiões também. Hoje eu vou falar sobre igrejas, o que a lei chama de organizações religiosas ou ainda templos de qualquer culto. Aí eu vou falar da parte burocrática, legislação aplicável, impostos, regras de constituição, a remuneração, né, dos missionários, esse tipo de coisa, ok? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, vamos começar pelo seguinte. Essa imagem que a gente está vendo é o Código Civil. O Código Civil é uma lei extremamente importante no dia a dia das pessoas jurídicas, e ele afirma que organizações religiosas são empresas, são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, a partir daqui a gente já pode afirmar que uma igreja ela tem que ter seu CNPJ, ter sistema de contabilidade, entregar as declarações para o governo, nas compras, arquivar os documentos de compra, ok? Essa outra imagem aí que a gente está vendo, esse aí é o Código Tributário Nacional. Ele afirma que imposto é um tipo de tributo. Além do imposto, existem outros tipos de tributos, né? As taxas, as contribuições. E essa imagem agora, esse aí é o da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal ela afirma que os templos de qualquer culto são imunes a impostos. Imune é o termo jurídico, mas na prática significa dizer que não precisa pagar. Então, tudo que é imposto, né? Exemplos, se a igreja tiver a sua sede, ela não precisa pagar IPTU. Caso ela tenha algum veículo, não precisa pagar IPVA. Se ela fazer um empréstimo e usar o dinheiro para fazer uma reforma na sede, ela não precisa pagar IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Caso ela faça alguma importação de algum bem para usar na atividade da igreja, não precisa pagar imposto de importação. Se ela receber uma doação, não precisa pagar o imposto, o ITCMD, que é o imposto de doação. Então, tudo que é imposto, ela não precisa pagar. Só que aqui cabe um parênteses. Para a lei e para o legislador, é importante que a igreja se atenha à sua finalidade essencial, que é o manifesto da crença, né? E isso é fundamental. Caso a igreja desenvolva outras atividades, sei lá, por exemplo, uma gráfica, uma loja, receba aluguéis, aí isso pode descaracterizar a atividade essencial, né? Que é a liberdade de crença. Tá bom? E uma questão, Lázaro, a nossa igreja aqui, ocasionalmente a gente faz um evento, vende uma comida, vende um livro, faz um bazar, alguma coisa do tipo. Isso descaracteriza? Não, isso não. Para o legislador é importante que, para descaracterizar, é importante ter a relevância, né? O volume, né? A intenção do lucro. Agora, ou seja, suponhamos que a igreja tem uma gráfica, uma indústria que vende para o Brasil inteiro, atacado, uma loja de roupa, mas aí sim, tudo bem. Agora, nesse contexto que eu falei aí, né, de eventos, mesmo uma pequena loja para vender para os fiéis ali, para os frequentadores ali, não, se for considerado uma atividade acessória, não descaracteriza não. Ou seja, o porte, né, é importante para descaracterizar. Se for algo mais esporádico, com menor volume, o legislador aceita manter a imunidade. Tá bom? Bom, como a gente falou, as igrejas são imunes a impostos, né? Mas tem também as taxas, contribuições. No dia a dia das demais pessoas jurídicas, tem duas contribuições extremamente importantes. Na verdade, não, três. O PIS, COFINS e a contribuição social. O PIS, COFINS é isento. Existe a lei e a lei fala que é isenta. Só que tem também a contribuição social. Essa aí não há na legislação nada que afaste a incidência. Portanto, aos olhos da lei, a igreja deveria pagar essa contribuição. A minha opinião pessoal é que não precisa, não faz sentido uma entidade sem fim lucrativo pagar CSLL, que é contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas, de fato, a lei
a lei, existe leis que falam que incide. Só que isso é bastante discutível, né? Tem várias doutrinas, vários pensadores que entendem que não precisa e eu comungo dessa opinião porque não faz sentido. Mais uma vez, partindo do pressuposto que vocês se atêm à atividade essencial da igreja. Tá bom? Bom, e se a gente falou do... Vamos falar um pouco agora das remunerações que a igreja possa fazer perante terceiros. Em primeiro lugar, os pastores, padres, missionários. Essa remuneração que a igreja possivelmente pague não é considerada uma remuneração. Se não é remuneração, então não é o que se falar imposto, tipo INSS, FGTS, nada do tipo. Só que o missionário, por sua vez, do ponto de vista dele, ele é um contribuinte individual. Só que ele, voluntariamente, que vai ter que recolher. A igreja não participa desse recolhimento, não. E caso a igreja tenha empregados, né, ou seja, alguém que receba salário mediante horário, habitualidade, pessoalidade, ou seja, um empregado de fato, né, aí vira a legislação previdenciária considera a igreja, equipara a igreja a uma empresa, né? Então tem que pagar o INSS, o FGTS, férias, SCC, normal, tá bom? E ainda sobre a folha de pagamento é devido 1% a título da contribuição do PIS, chama PIS sobre folha de pagamento. A igreja tem que pagar isso também. Bacana? Então, no que se refere a impostos, os principais pontos são esses. Vamos falar das regras de constituição. Como eu falei lá no começo, né, a igreja é uma pessoa jurídica de direito privado, portanto é obrigado a ter sistema de contabilidade, contador, e é esse cara, junto talvez a um advogado que cuide da abertura. Mas então eu não vou focar muito nisso, mas o passo a passo em primeiro lugar, é necessário ter o desejo, a vontade dos fundadores ali, né? Aí feito isso, é feito a assembleia com pelo menos 2 pessoas, onde é feito a lista de presença, é escolhida a diretoria. Tem 2 documentos fundamentais que, na verdade 3, né? A lista de presença com a qualificação e a assinatura, a ata de constituição e o estatuto. O estatuto é um conjunto de regras, né? E o funcionamento geral da igreja. Feito isso, leva esses documentos ao cartório. O cartório vai cobrar uma taxa, né, por volta de, eu estimo algo entre 400 e 500 reais, aí depende da cidade, do estado. Feito isso, você vai ter seu CNPJ. Aí, uma vez tendo o CNPJ, é importante cadastrar a igreja no município, ver o licenciamento, né, corriqueiro a qualquer pessoa jurídica, né, bombeiro, a licença ambiental, sanitária, mas isso, mais uma vez, quem cuida é a contabilidade. E o serviço de contador é basicamente demonstrar a realidade, né, tudo que a igreja arrecada, tudo que ela gasta, né, e também é importantíssimo para as entidades sem fins lucrativos em geral, que as igrejas não distribuam lucro, né? Até porque não existe lucro. Caso ela tenha um superávit, isto é, se ela arrecadar mais do que ela gastar, esse dinheiro precisa ser reinvestido na própria manutenção das atividades essenciais. E ela pode muito bem remunerar, né, quem ela quiser, e exceto essa exceção dos pastores e padres, que não é considerada remuneração, caso ela remunere empregados, aí ela fica equiparada a uma pessoa jurídica como outra qualquer. Beleza? Bom, turma, o vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Tchau.